Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos e agora tenho 22. Eu moro em San Antonio, Texas. Era meu último ano do ensino médio, mas foi quando a Covid começou a se espalhar, então tudo começou a fechar, incluindo minha escola. Mesmo que todos devessem ficar em casa e em quarentena, meu grupo de amigos e eu estávamos saindo mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que todas as empresas não essenciais estavam fechadas, mas uma coisa sobre mim é que eu amo explorar lugares urbanos ou assombrados. Até hoje, ainda faço isso. Eu não sou do tipo que se assusta facilmente. Eu já tive algumas experiências com moradores de rua, cultos, e até já tive uma arma apontada para mim, mas nada se comparou a quão estranho e assustador foi certo encontro que tive enquanto explorava. Avançando, nessa época, comecei a conversar com uma garota com quem eu tinha aula no ensino médio. O nome dela era Clarissa. Se não fosse por ela confirmar meu álibi sobre o que aconteceu naquela noite, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos teria acreditado em mim. Nós estávamos começando a namorar, mas de alguma forma consegui convencê-la a explorar um parque natural e arborizado às 3 da manhã, aqui em San Antonio. O parque se chama Optionabel. É relativamente agradável, seguro e muito cênico durante o dia, mas à noite pode ser um lugar perigoso, e a polícia geralmente patrulha as entradas da área à noite para afastar as pessoas. Em 2016, uma mulher de 24 anos chamada Lauren Boom foi brutalmente assassinada e esfaqueada mais de 20 vezes, e em 2021, um garoto que explorava as florestas foi baleado. Clarissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. Estava super assustador e completamente escuro. As árvores fazem um ótimo trabalho em cobrir a luz do luar. Eu não gosto de ligar minha lanterna porque então meus olhos não conseguem se ajustar à escuridão, e você só pode ver o que está iluminado pela luz. Além disso, eu não queria que alguém visse minha luz de uma longa distância, então prefiro mantê-las apagadas enquanto exploro. Provavelmente estávamos a uns 15 a 20 minutos andando pela trilha principal. Não planejava ficar lá dentro por muito tempo porque estava meio assustador e estranhamente silencioso naquela noite. Eu conhecia uma trilha que sai da estrada que leva de volta para onde meu caminhão estava estacionado. Eu disse a ela que poderíamos pegar essa trilha, essencialmente fazendo um círculo completo, em vez de andar de volta por todo o caminho. Ela concordou, e então começamos a caminhar por essa trilha fora da estrada. Provavelmente estávamos a apenas 2 minutos na trilha fora da estrada quando, de repente, do nada, uma flauta começou a tocar. Clarissa e eu paramos imediatamente e olhamos um para o outro, apenas escutando. Quem estava tocando, tocava com muita cadência e parecia que estava tocando algum tipo de peça musical. No entanto, não tive tempo de processar que poderia soar bem, era assustador pra caramba. Como eu disse antes, eu não me assusto facilmente, mas 15 segundos depois do solo de flauta, Clarissa começou a tremer de medo e quase a chorar. Eu estava meio que apenas ouvindo, mas quando Clarissa começou a rezar para Deus para salvá-la e perdoá-la por seus pecados, foi quando percebi a seriedade da situação. Para ser claro, era super difícil identificar de onde o som da flauta estava vindo. Parecia vir da direção da trilha principal anterior, que era paralela a onde estávamos, com cerca de 30 a 50 jardas de floresta entre nós, mas estava ficando mais alto e mais próximo, a ponto de soar como se o som estivesse bem em cima de nós. Clarissa não conseguia nem se concentrar porque estava tão assustada, então eu sabia que tinha que tomar coragem e nos tirar dessa situação. Isso vai soar piegas, mas eu disse a ela, não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com você, e disse que deveríamos correr pela trilha fora da estrada para nos afastar. Então fizemos isso, começamos a correr. Acho que a flauta parou de tocar, mas era difícil perceber porque eu estava mais focado em sair dali. Nós só percorremos cerca de 30 pés quando, do nada, ouvimos o farfalhar dos arbustos e o estalar de folhas e galhos antes que algo grande cruzasse a trilha bem na nossa frente. Agora, isso poderia muito bem ter sido um cervo ou algum tipo de vida selvagem maior, mas era tão estranho porque eu quase conseguia sentir o tamanho do que estava na nossa frente. Eu não sei se era do vento ou o que, a única coisa é que nunca vi uma silhueta ou forma de qualquer coisa na nossa frente. Outra coisa estranha é que eu não ouvi isso chegando e não ouvi isso correr embora, eu só ouvi o movimento bem na nossa frente. Assim que sentimos e ouvimos o que quer que tenha cruzado a trilha na nossa frente, obviamente nos viramos e corremos na outra direção até voltarmos ao ponto original em que ouvimos a flauta, e então, como se quem estivesse tocando estivesse esperando nós retornarmos, a flauta começou a tocar novamente, alta e bem em cima de nós desta vez. Era quase como uma música celta, soando como se pertencesse a alguma canção irlandesa, mas o som ainda estava em cadência. No entanto, ainda era impossível identificar de onde o som estava vindo, apenas nos cercava naquele ponto. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação porque estávamos encurralados.
Tínhamos duas opções: ou voltar à trilha fora da estrada, onde ouvimos aquele movimento aterrorizante na nossa frente, ou voltar para a trilha principal onde a flauta e o que quer que fosse o psicopata que estava tocando estavam. A trilha fora da estrada era definitivamente mais assustadora porque era mais escura e cercada por uma floresta mais densa, e pelo menos a trilha principal era um caminho de cimento. Então eu disse a Clarissa, que ainda estava tremendo de medo: vamos começar a correr de volta pela trilha principal até o caminhão. Corremos de volta, a adrenalina ainda estava em alta, então cortamos a caminhada de 20 minutos em uma corrida de 7 a 8 minutos, e em algum momento durante a corrida o som da flauta deve ter parado. Durante a corrida de volta, havia um banheiro químico aleatório e eu estava morrendo de medo porque e se alguém estivesse do outro lado ou se escondendo dentro, porque parecia estar parcialmente paralelo a onde estávamos antes. Felizmente não vi ninguém ou sinais de que alguém esteve lá. De fato, meu caminhão foi o único veículo na área perto da entrada principal da floresta. Chegamos ao caminhão e eu acelerei para longe dali. No dia seguinte, contei a todos os meus amigos sobre isso e procurei na internet para ver se alguém já havia encontrado algo assim. As pessoas afirmam encontrar fantasmas, cultos, animais fazendo ruídos aterrorizantes, mas um solo de flauta suave e rítmico? Eu não consegui encontrar nada sobre isso, ou talvez eu simplesmente não tenha procurado o suficiente. Eu tentei imaginar todas as possibilidades. Há algumas casas que eventualmente levam a um bairro na borda das florestas, mas essas casas ficam a pelo menos alguns quilômetros de distância, e estávamos bastante no interior da floresta, então não há como o som ter viajado tão longe, porque estou lhe dizendo, a flauta estava clara como o dia, e eram 3 da manhã. Obviamente, eu nunca descobri quem estava tocando aquela flauta ou o que cruzou bem na nossa frente. Na verdade, fiquei com arrepios escrevendo a história. Quanto mais penso nisso, realmente parece mais um evento paranormal do que algo assustador em um nível tangível. Não sei se era uma pessoa, fantasma, culto ou o quê. Estou realmente esperando que alguém possa ter uma explicação racionalismo. De qualquer forma, nunca voltei àquelas florestas à noite. Eu ainda exploro muitos lugares assustadores, mas nunca encontrei algo assim novamente. Se essas histórias enviaram arrepios pela sua espinha e despertaram seu interesse pelo desconhecido, não pare por aqui. Inscreva-se no nosso canal Segredos Revelados para mais contos sombrios e aterrorizantes que desafiam a lógica e exploram os limites do medo. Ative as notificações para ser o primeiro a saber quando novos vídeos assustadores forem lançados. E não se esqueça de compartilhar suas próprias experiências inexplicáveis nos comentários e quem sabe, sua história pode ser destaque em nosso próximo episódio.